nessa noite, Senhor, que ele possa, Senhor, ser um instrumento teu, Senhor, trazendo uma palavra direcionada aos nossos corações, ó Pai. Usa, Senhor, teu filho segundo o teu querer e a tua vontade, Pai. Que não seja ele, Senhor, mas que seja, Senhor, a tua palavra, Senhor, fluindo, Senhor, pelos lábios do teu servo, Senhor. Usa, Senhor, tremendamente, Senhor, e que não haja, Senhor, nenhum impedimento, Pai, nenhuma barreira, Pai, para que a palavra alcance os corações nessa noite, meu Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, ó Pai, crendo que o Senhor irá falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Podeis se assentar em nome de Jesus. Já vamos abrir a palavra do Senhor lá no tema desta noite. Hoje é o primeiro dia daquilo que o Senhor preparou para nós, e eu creio que você vai ser ministrado, e eu vou ser ministrado neste dia, mas haverão outros, e ainda neste tempo o Senhor vai falar muito conosco. Abra lá então no livro de Esther, capítulo de número 6, para a glória do Senhor, é o versículo de número 13, aqui está a pré-abertura, e nós vamos navegar um pouquinho aqui, no livro de Esther, e alguns outros livros, assim a permissão de Deus, para nós entendermos aquilo que o Senhor preparou para nós. Amém? Todos acharam? Diga amém, senão diga misericórdia. Então vamos ler juntos? E diz assim a palavra do Senhor. E contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo o que lhe tinha acontecido. Os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Amém? Feche os seus olhos, Deus querido. Nesta hora, Pai, como a sua ministração desta noite, assim como as orações deste lugar já tocaram, Senhor, eu creio, o seu coração. Eu te peço neste momento que esta palavra não venha ser roubada de nossos corações e que ela venha permanecer firme, porque é o começo, Pai querido, de uma campanha, de uma persistência de oração na tua presença, e nós cremos, Senhor, neste chamado, neste propósito e neste livramento, o qual o Senhor vai nos ministrar. Não seja eu, Senhor, falando, porque eu não posso dizer nada de mim mesmo. Antes, Senhor, seja o seu Espírito a falar conosco, porque assim seja, Senhor, como a sua palavra diz, as suas palavras não podem cair, em nome de Jesus. A igreja diz: aleluia. Veja que coisa interessante quando nós lemos o livro de Esther. O livro de Esther é um livro muito rico em coisas, em situações, em testemunhos, em provações e em situações em que todos nós observamos que o inimigo agia para aniquilar o povo de Deus. E o mais interessante do livro de Esther é que ele tem um conteúdo espiritual muito rico, mas não cita o nome de Deus. Você sabia disso? É um livro que não cita diretamente o nome de Deus, mas ele tem sim os propósitos e os objetivos ao qual o Senhor colocou no seu povo, por causa da marca, por causa do chamado. E o que eu quero deixar rapidamente neste texto é que o Senhor deixou que Mordecai passasse por uma prova. Repita comigo: uma prova, para quem tem um chamado, tem um propósito. Amém? Olha só que coisa interessante. Mordecai era chamado porque ele tinha uma característica em si que ninguém poderia tirar dele, que ninguém poderia fazer com que ele não tivesse, com que ele perdesse. Por exemplo, é diferente de quando você ganha algo que está fora de você. Por exemplo, se você ganhar uma televisão, ela está fora do seu ser. Então você pode fazer usufruto de como você quiser. Se você quiser dar, se você quiser vender, se você quiser pendurar na sua sala, você faz do jeito que você quiser. Por quê? Uma televisão está do lado de fora, não faz parte de você. Mas Mordecai, ele tinha algo que ele ganhou de Deus. Qual é o algo que ele ganhou de Deus? O privilégio de fazer parte da descendência de
Abraão. Ele era um judeu. Se ele era um judeu, então ele era descendente de Abraão. Se ele era descendente de Abraão, logo ele tinha uma promessa que foi empretada, que foi lançada sobre aquele povo, muito antes dele nascer, muito antes dele pensar em povo, muito antes dele pensar em cidade, em nação. Mas a Bíblia diz que, como ele era judeu, ele não aceitava certas coisas. Repita comigo: quem tem um chamado não aceita todas as coisas. E naquele lugar, a palavra do Senhor diz, eu vou resumir bastante para nós entendermos, porque nós temos uma campanha, então muitos vão ler vários textos, várias passagens, você vai ser muito alimentado nesse texto. Mas vamos focar aqui na história de Israel e na história de Mordecai e Esther, para quem tem um chamado e um livramento. Neste momento, Mordecai ele estava passando por uma luta, e havia uma sentença sobre o povo de Israel. Eles estavam na sua casa, sim ou não? Não, eles estavam numa terra estranha. Eles estavam num lugar que não era a sua cidade, a sua terra natal, não estava no meio do seu povo. Então eles estavam vivendo no meio de outros povos, de outras pessoas. Então muitas vezes nós não entendemos, quando nós nos colocamos diante do mundo, quando nós estamos no nosso trabalho, na nossa escola, você tem que entender, você não está no meio do seu povo, mas você está no meio do mundo. Muitos que estão ali fazem parte do povo de Deus, mas muitos, infelizmente a maioria, não fazem. Então, nós podemos nos colocar como Mordecai estava, numa terra estranha. Mas ele tinha um propósito na sua vida, ele tinha um chamado, ele tinha algo que fazia diferença dos outros. Então a palavra do Senhor diz, eu vou resumir rápido então aqui para nós pegarmos a introdução. A palavra do Senhor diz que eles estavam ali no reino da Pérsia, e eles estavam vivendo ali no meio daquele povo, e a Bíblia diz que em um determinado banquete, Vasti rejeitou o chamado do rei. Ela ficou orgulhosa em si mesma, falou: não vou lá me apresentar para esse povo, e aquilo era como se fosse algo do rei Assuero, como se fosse uma honra. Ele gostaria que a sua esposa estivesse ali no meio daquela festividade. Eles estavam festejando, e muito. E ele queria mostrar: olha, eis aqui o meu bem mais valoroso de todos, é a minha rainha, é a Vasti, é a mais bela das mulheres. Ela rejeitou. Por causa desta rejeição, a palavra do Senhor diz que ele foi buscar conselho com os sábios. E um dos sábios disse: olha, todo mundo que souber desta notícia da rainha é uma pessoa que está à frente, ela é uma pessoa de influência. Por causa dessa situação, todas as mulheres vão começar a rejeitar os seus maridos, as noivas vão começar a rejeitar os noivos, e os esposos dentro de casa vão começar a ter problema. Por quê? Porque a rainha deu um mau exemplo. Então presta bem atenção, não olhe para os maus exemplos. Para quem tem um chamado, não é um mau exemplo que vai te influenciar para fazer as coisas. E aquele sábio disse muito bem para aquele rei, falou assim: olha, todo mundo vai seguir o mesmo caminho que a Vasti está indicando. Porque se ela é uma pessoa de influência e você aceita, então as pessoas vão dizer: olha só que coisa bonita, se a rainha faz, eu devo fazer. Quem assistiu aqui um filme que nós passamos o ano passado, que se chama Deus Não Está Morto? A maior parte das pessoas que estão aqui assistiram. Veja só, no livro tem no filme tem uma passagenzinha que ele pega uma história de um cientista renomado, e ele diz assim, para refutar as afrontas do professor. O professor sempre vinha com uma ideia de uma pessoa muito influente no meio da ciência, dizendo: olha, esta pessoa diz que por causa disso, disso e disso, é impossível haver a existência de Deus. E aí ele foi dando os argumentos dele. E quando chegou na vez do menino dar o argumento, ele falou assim: olha, tem um historiador também, e um cientista renomado, que diz assim: besteira é sempre besteira, mesmo quando ela é dita por pessoas famosas.
Então toma cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você assiste na televisão, porque não importa se é o presidente da república, se é o Barack Obama, se é qualquer pessoa que está aparecendo na televisão, se estiver falando besteira, estiver fora da palavra de Deus, rejeita, porque melhor é rejeitar do que receber isso no nosso coração. A palavra do Senhor nos orienta que nós devemos ouvir e reter só o que é? Só o que é? Isso é o que diz a palavra do Senhor. Então se não é bom, temos que jogar fora. E aquilo pareceu claro para o rei. Ele falou assim, poxa, o que você está falando é certo. Eu vou fazer isso então. E ele falou, ó, decrete então que a rainha Vasti vai embora, que ela não faz mais parte da tua casa. A partir de hoje, ela não faz mais parte. E ele aceitou. Por causa disso, o rei ficou sozinho. Repita comigo, no meio de uma dificuldade, mais forte, no meio de uma dificuldade, Deus prepara um escape. A Bíblia diz que aquele povo estava ali, no meio da Pérsia, vivendo ali, o povo judeu, o povo de Deus, e havia uma adversidade para o rei, e ele sentiu no seu coração a falta da rainha, sentiu falta de ter uma companheira. E ele foi falar, e os jovens estavam ali com ele, e falaram, rei, por que o Senhor não dá um decreto, não manda buscar as mulheres lindas, as virgens do seu reino, e o Senhor conheça as mulheres virgens aqui do reino, e veja se o Senhor escolhe uma rainha, para que ela tome o lugar de Vasti. E a palavra do Senhor diz que ele ouviu, ele gostou daquela ideia, ele falou, tudo bem. E Deus, no meio dos propósitos ali, Deus vai preparando o escape para o povo dele. A palavra do Senhor diz que Esther, Hadassah, filha de Mordecai, porque ela era criada por ele, embora ela fosse prima, a palavra do Senhor diz que ela foi levada para o palácio para passar pelo tempo da preparação das mulheres. E ela ficou lá no palácio. E no tempo determinado ela se apresentou para o rei. E quando o rei viu ela, o rei gostou dela. E a Bíblia diz que ela, a partir daquele momento, passou a ser a esposa do rei. O rei gostou de Vasti, aliás, de Esther, de Hadassah, e rejeitou a Vasti no seu coração. Então aquela mulher passou a pertencer à casa real. Deus tem um propósito em todas as coisas na nossa vida. Muitas vezes você não entende, porque Deus está preparando para você tomar posse de um lugar de autoridade. Muitas vezes você não entende porque Deus está preparando de você tomar posse de uma empresa, de você ter uma empresa, de você ter uma estrutura num trabalho, porque muitas vezes Ele vai te usar naquele lugar, num propósito, num chamado, para que haja um livramento. Então Esther passa a fazer parte do reinado. E ela passa a fazer parte agora de tudo que está acontecendo no reino. Porém, o inimigo, ele veio para uma coisa. O que ele veio fazer? Matar, roubar e destruir. Um parênteses rápido, que nós já vamos chegar no ponto da mensagem. Um parênteses rápido. O inimigo sempre teve um objetivo no seu coração. E o objetivo maior do inimigo, você percorra a história que você vai saber se é verdade ou não o que eu estou dizendo. O inimigo sempre tentou exterminar o povo judeu. Por quê, pastor? Porque se ele exterminar o povo judeu, é a maior prova de que Deus não existe. Porque se Deus lançou uma promessa para Abraão, dizendo, benditas serão as gerações e as nações por causa de ti, e em ti eu farei benditas as nações. E da sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Se acabar a descendência de Abraão, acabou a promessa de Deus. Então Deus não pode provar a sua existência. Se acabar toda a semente de Abraão, não existe o povo de Deus. Porque muitos dizem que os judeus não são mais povo de Deus. Isso não é verdade. Mas a palavra do Senhor diz que naquele momento, um homem foi usado. Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, quando Ramã se colocou no meio do povo, no meio daquele lugar, e ele olhou que Mordecai não tinha o comportamento que o povo tinha por causa de um decreto, ele se enfureceu em seu coração. Porque todos se curvavam perante ele. Ele era o segundo do rei. Ele era o maior em autoridade. E todos deviam prestar a devida reverência.
Só que Mordecai, ou Mardoqueu em algumas traduções, ele não se prostrava perante aquele homem. Por quê? Por causa do temor do Senhor. Então, a palavra do Senhor diz que alguns dos judeus viviam ali na cidade, viviam ali naquele lugar, e a palavra do Senhor diz que um homem não se encurvava. Veja só, se haviam mais judeus ali, por que os outros se encurvavam e Mordecai não se encurvava? Porque muitos que dizem Senhor, Senhor, não servem ao Senhor. Se aproximam do Senhor com a sua boca, com as suas palavras, mas o seu coração está longe do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele foi persistente naquilo que ele aprendeu do Senhor. Ele não se encurvava perante o homem. E aquele homem foi se enfurecendo. Ele falou, não posso aceitar isso. Eu não admito que este homem não se encurve. Eu não admito que este homem faça isso. E aí ele ficou sabendo, quem é esse homem? Ele é crente. E muitas vezes as pessoas não admitem, por que você não vai para a balada? Por que você não vai no barzinho tomar um drink? Por que você não toma cerveja? Por que você não bebe pinga? Por que você não toma isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não se envolve nas situações que o mundo propõe para você? Eles falam, ela é crente, ele é crente. E às vezes a gente até vê os crentes indo, né? Mas o que eu quero te dizer é, persevere naquilo que o Senhor te chamou, porque naquela perseverança que você ficar, na fidelidade que você tiver para com o Senhor, é nesta posição, é neste posicionamento que o Senhor vai te honrar. É no posicionamento da persistência e não daquele que recua. A própria palavra do Senhor diz, o justo viverá pela... Mas se ele recuar, a minha alma não tem. É a palavra de Deus. Mas Mordecai persistiu. E aí ele ficou enfurecido. Ele falou, eu vou decretar que todo judeu vai ser morto no dia 14, no mês de Adar, para que eles sejam saqueados, para que eles sejam assassinados. Eu conheço que esse povo tem riqueza, esse povo é próspero, então o que a gente vai fazer? Eu vou propor uma recompensa, para que quando os homens matarem este povo, acerca da quantidade das pessoas em que eles matarem, eles receberão um salário, uma recompensa. E o rei, ouvindo aquela situação, não entendia daquilo que estava acontecendo, aceitou que o decreto fosse feito. Ele deu o anel para aquele homem, que era o segundo na autoridade, um homem de confiança, falou, tudo bem, faça segundo o seu coração. Ele pegou o anel, foi lá e selou o decreto. Quando ele selou o decreto, ele estabeleceu um dia para que houvesse morte. Um dia para que houvesse morte. O Senhor, ele estabeleceu um dia para que houvesse vida. O diabo tentou estabelecer um dia para que houvesse morte. Aí veio o Senhor e estabelece o dia da vida, o dia da cruz, o que ele expirou e disse, Senhor, está consumado, aquilo que eu tinha que fazer eu fiz, o meu povo será salvo por causa deste ato. Tem salvação para a minha vida, tem escape, tem livramento para mim e para você. Labaxure canta, labaxure raça. O diabo ele faz isso, ele quer decretar um dia de morte, aí ele vai, vamos voltar um pouquinho, não vou nem abrir o texto. A palavra do Senhor diz que Eva, ela estava no jardim, e ela olhou e ela viu a árvore da vida, mas ela viu também a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela desejou aquele fruto, então a serpente foi e preparou para que houvesse o dia de morte. O dia que ela provou do fruto, ela e Adão, entrou a morte, entrou no mundo. O inimigo prepara e tenta preparar e fica tentando preparar os dias de morte para nós. Mas a palavra do Senhor diz que por causa do Senhor Jesus, a vida entrou no mundo e Ele mesmo diz, eu vim para dar vida e vida em abundância. Mas eu tenho que ter uma perseverança, um propósito, um chamado, para que haja um livramento na minha vida. Não é de qualquer forma, não adianta eu ficar esperando, Senhor, o Senhor sabe, Senhor, o Senhor sabe. Claro que Ele sabe, mas Ele está olhando para a minha e a sua vida,
para o meu posicionamento e para o seu posicionamento. A palavra do Senhor diz que a nossa palavra tem que ser sim para sim e não para... Aquele homem não se encurvava. Tinha o decreto, ele não se encurvava. Quando lançou a situação de morte, o que ele fez? Ele ficou acomodado? Sim ou não? Claro que não. Rapidamente ele preparou o jejum, pano de saco e cinza, se vestiu e foi se humilhar, para que ele pudesse, em nome do Senhor, ser salvo. E a palavra do Senhor diz que logo ele foi para Esther e disse: olha, Esther, o negócio está feio, você viu o decreto? Está aí, ó, o decreto para você ler, presta bem atenção, porque você também não escapa dessa. Já que você também faz parte deste povo. Então, quando chegar o dia 13 e 14 do mês de Adar, quando chegar esse dia, haverá sentença e ninguém vai ficar fora. E naquele momento temeu Esther no seu coração, e ela disse: bom, se eu entrar diante do rei, eu não tenho autorização, o que quer que eu faça? Vou buscar o Senhor em jejum. Então o que ela fez? Se colocou em propósito de jejum junto com eles. As suas senhoras, as mulheres que estavam ali com ela também jejuaram, para que ela pudesse ter a oportunidade de se colocar na presença do rei. Aí eu vejo a palavra do Senhor Jesus dizendo: ei, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Só que para isso, precisa ir na pessoa certa. Não havia esperança para eles a não ser o rei. Eu quero te dizer esta noite que não há esperança a não ser no rei. Mas o rei, que é sobre todo nome, que é maravilhoso, que é exaltado, que está sentado ao lado do Senhor da glória, está olhando, esperando o dia que ele voltará para buscar o seu povo remido. É neste homem que nós temos que colocar a nossa esperança. É neste nome, é neste Deus que veio nesta terra, para que pudesse nos propor o dia da vitória. Alabaxure canta, alabaxure raça. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos a menção do nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que então naquele momento, aquele homem se coloca em jejum e oração, Esther se coloca em jejum e oração, o povo estava em jejum e oração. Então havia um chamado. Logo apareceu um propósito. Para quê? Para que houvesse um livramento. E a palavra do Senhor diz que havia naquele decreto uma sentença: morte e despojo. O que é o despojo? É o seguinte: eu mato e roubo tudo aquilo que pertencia àquela pessoa. Olha só a característica do diabo. Ele veio para quê? Para matar, para roubar e para destruir. O inimigo, ele não se esconde, ele não consegue se esconder, porque a própria palavra do Senhor diz: toda árvore ela é conhecida pelos seus frutos. O inimigo não pode esconder daquilo que ele mesmo tem desejo no seu coração de fazer. Ele foi homicida desde o princípio, e ele quer fazer isso, ele quer propor o dia de morte para o povo de Deus. É verdade. Então hoje, o que nós temos para colocar diante da nossa vida? Primeiro, se o Senhor te chamou, mas pastor, como é que é isso? O Senhor me chamou? Claro que Ele te chamou. Mas nem todos querem dar ouvido ao chamado. Porque o Senhor, Ele chama. Como é que o Senhor chama na palavra do Senhor? Como é que eu vejo o Senhor chamando para Ele? Vinde a mim, vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é suave e meu jugo é leve. O que eu quero te dizer nessa hora: tem um chamado, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Esse chamado está ecoando até o dia de hoje. Vem para a presença do Senhor, que nele há livramento. O chamado está diante de nós. E o propósito?
Todos nós temos um propósito no Senhor. Porque a própria palavra diz que nós somos, como igreja, o corpo de Cristo. Sim ou não? Quem é que já viu o corpo humano em todas as características? Externas, internas. Quem é que já viu isso aí? Em ciência a gente vê, né? Nos livros. Você vê lá o corpo humano com todas as características. Externas, você pele... Tem ali, né, todas as características do cabelo, dos pelos. Aí você vai entrando ali, o livro vai te mostrando. Aí vem a camada dos músculos, aí vem os tendões, vem os nervos, aí você vê o osso, aí você vai vendo os órgãos, você vai vendo o sangue que percorre as veias. O sangue que percorre a artéria é o mesmo que percorre a veia, sim ou não? Tem uma dúvida, peraí. O sangue que percorre... Vou fazer uma pergunta mais específica ainda. O sangue que percorre a veia é o mesmo que percorre a artéria? Sim ou não? Não. 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 Mas é lógico que é pegadinha, né? Não é o mesmo, porque a veia ele está percorrendo o sangue que está sujo. A artéria é o sangue que já está limpo, que já foi filtrado. Então você tem duas características no seu corpo. O sangue que está percorrendo é o mesmo, lógico, a estrutura é o sangue. Mas no momento que ele está percorrendo a veia, ele está sendo purificado. Quando ele está na artéria, ele já foi purificado. O que ele está percorrendo lá, ele está percorrendo, distribuindo a vitamina que é necessária para o seu corpo, para toda a estrutura dos seus órgãos, para que tenha vida em si mesmo. Então o corpo do ser humano, ele tem as estruturas e as características. Então você vê, no detalhe do sangue, a diferença, por exemplo. Então se no sangue há essa diferença, se tem essas características, é porque no reino de Deus, nós também temos características. Como o corpo de Cristo, nós temos características. Na igreja existem pessoas que estão na fase da libertação, outras que já estão libertas, mas umas das pessoas estão pregando, outras estão recebendo, outras já estão purificadas, outras estão sendo purificadas pelo sangue de Cristo, e assim vai. Umas estão na frente do altar, outras estão atrás, outras estão ministrando nos campos, outros são missionários, outros estão esperando o Senhor voltar, porque não tem um chamado de apóstolo, de pregador, de pregadora, mas está evangelizando lá no seu bairro, está evangelizando na escola, está falando para os seus irmãos, está orando, está oração. Então cada um de nós tem um propósito no reino de Deus. Alabaxore canta, alabaxore raça. Todos nós temos um propósito no reino de Deus. Todos nós. Mas pastor, eu não fui chamado para ser apóstolo, nem pastor, nem profeta, não tem problema, você foi chamado para fazer algo no reino de Deus. O Senhor Jesus fala com todos: ide a todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso de uma maneira que você nem percebe às vezes. É no seu testemunho, é no dia que você fala para o seu vizinho: olha, Deus é tão bom, tem feito isso comigo. Você não está nem pregando para ele, você não está falando que ele tem que aceitar Jesus, mas só o fato de você falar aquilo que Deus faz na sua vida, só o fato de você mostrar o seu testemunho, só o fato de você se colocar no mundo como luz dessa terra, só isso já move o coração deles para entenderem que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura de geração em geração. Muitas vezes a gente não percebe, a gente acha que tem que, eu tinha que pregar de um jeito, de outro jeito, eu tinha que pegar e pregar de Gênesis a Apocalipse, fazendo ponte com Malaquias em Apocalipse, em Neemias, enfim. Você quer fazer ponte, você quer estudar exegese, você quer estudar hermenêutica, amém? Aprenda, estude, eu vou te incentivar a fazer isso, mas já vou te dizer, é um caminho árduo, é um caminho difícil. Mas se você quiser fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, leia a palavra do Senhor, medite e ore, porque o Senhor vai te usar na tua simplicidade, naquilo que você conhece. É só você abrir a boca, porque quando você abrir a sua boca, o Senhor vai falar, o Senhor vai falar, o Senhor vai falar. Labacoreira machoderras. E muitas vezes a pessoa: não, mas eu não fiz teologia, eu não quero pregar. Claro que você está fazendo o ensino bíblico na igreja, está fazendo a parte básica. Então quando você terminar a parte básica, você vai estar habilitado, você já vai estar já com a cabeça boa para você saber o fundamento da sua fé. Que tem céu e inferno, que o Senhor Jesus, Ele veio para nos livrar da morte eterna. Então você vai saber o fundamento básico.
Porque muitas vezes as pessoas que não sabem o fundamento básico, quando vai ministrar, tropeçam nas palavras, porque não conhecem. Mas quando eu e você lemos a palavra do Senhor, então a palavra purifica, a palavra te prepara, o Espírito Santo te usa. Quanto mais você lê a palavra do Senhor, mais o Senhor vai te usar para falar com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas. Muitas vezes eles dão as costas, viram, não quer te ouvir, mas se você ler a palavra, se você orar, se você buscar o Senhor, então Deus, o seu propósito na sua vida, vai te fazer uma luz neste mundo. Deus vai te fazer, tem um propósito. Então, se todos têm um propósito, logo nós temos um chamado. Jesus está chamando, vem, vem, vem. Aí você vai chegar para o Senhor Jesus e vai falar, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, já te ouvi, entendi, já te aceitei, já me batizei. Então o Senhor agora está te preparando para o livramento, porque no mundo tereis, o inimigo não vai desistir, ele tem tempo. Não se esqueça que ele está num tempo diferente do nosso. Ele está num tempo da eternidade. Ele está num tempo em que os anos para ele não fazem diferença. Porque ele é um ser espiritual. Então ele não está envelhecendo. Ele não está caducando. Ele não está com uma doença degenerativa no seu cérebro, na sua mente. Ele não está com problema no sangue. Ele não está com problema no seu corpo. Muito pelo contrário. Ele está militando enquanto ele tem tempo para tentar derrubar o povo de Deus. Então nós precisamos do livramento do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Mordecai se colocou em oração, Esther se colocou em oração, e eles encontraram a resposta que eles precisavam. Sabe o que eu e você precisamos? Muitas vezes as coisas se levantam contra nós, as lutas se levantam no trabalho, na faculdade, na escola. No mundo nós teremos o quê? Aflições, mas o Senhor vai nos dar livramento de todas elas. Mas nós temos que perseverar, temos que ter o propósito no nosso coração. Se o Senhor nos chamou com algum propósito, vamos viver o propósito que Deus nos chamou para viver. Esther, ela estava lá no palácio. A palavra do Senhor diz que já faziam 30 dias que ela não tinha comunhão com o rei. Que ela não estava junto. Uma esposa com um marido não estavam se falando, não estavam tendo comunhão, já faziam 30 dias. E ela teve medo. Quando houve a necessidade dela entrar na presença do rei, ela falou, eita, e agora? Eu preciso entrar lá. O meu povo vai morrer. O que é que eu vou fazer? Ela precisava entrar. E muitas vezes nós não entendemos que nós temos que nos lançar no propósito de Deus. Nós temos que nos lançar nos desafios que Deus muitas vezes permite que nós passemos, para que eu e você possa crescer no Senhor. E a palavra do Senhor diz que ela entrou na presença do rei no dia que ela terminou o jejum, no dia que ela se preparou, no dia que ela estava pronta, ela entrou naquele lugar e o rei olhou para ela e se agradou dela. E ele estendeu o cetro para ela e ela tocou no cetro e falou, Senhor, se o Senhor se agradar, eu quero que o Senhor vá ao banquete que eu preparei hoje para o Senhor. E o rei foi. E a palavra do Senhor diz que o rei foi lá, se banqueteou com Ramã, que os dois foram, só os dois foram para se banquetear naquele lugar. E a palavra do Senhor diz que ele disse para ela naquele momento, olha, pode pedir o que você quer, minha rainha, porque até a metade do reino, se você me pedir, vai ser teu. Me fala aí o que você quer. Agora você me fala, pode me falar. Sabe o que eu vejo? Eu vejo uma mulher de propósito. Uma pessoa que está com o propósito aliado àquilo que Deus colocou no seu coração. Porque no primeiro dia que ele perguntou, ela disse, olha, se o Senhor se agradou e se eu achei graça aos teus olhos, volte amanhã com Ramã no outro banquete que eu preparei para você. E aí o Senhor vai se banquetear e amanhã eu vou te dizer qual é o meu pedido. Sabe o que acontece? Eu vejo a perseverança de quem sabe aquilo que Deus preparou e no momento certo vai fazer o pedido. Muitas vezes diz a palavra do Senhor que nós pedimos mal, não sabemos como convém pedir e nós temos que ficar clamando, o Espírito Santo tem que ficar corrigindo as nossas orações, tem que ficar clamando ao Senhor com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como convém pedir, porque eu só estou falando, Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, me ajuda, Senhor, faz isso, quando nós devemos estar clamando e orando, Senhor, seja a tua vontade, eu te adoro mesmo assim, eu te amo do jeito que o Senhor faz, porque do jeito que o Senhor faz é melhor, eu confio na tua decisão. Muitas vezes estamos orando errado. Quem
quem sabe daquilo que o Senhor é capaz de fazer, não se apressa. Esther, ela teve um tempo que ela poderia ter clamado. Naquele primeiro momento em que ele falou, agora faz o teu pedido. Se ela tivesse com dúvida, talvez ela gritaria naquele lugar, olha então, Senhor, me livra, porque este homem, ele vai me matar, e vai matar todo o meu povo, faz alguma coisa, rei. Mas ela esperou mais um dia. Sabe o que é isso? É confiança no Senhor, é ter fé. Talvez, se ela tivesse dúvida no coração, ela falava assim, eu vou convidar ele de novo, e se ele não vir amanhã? Aí eu estou frita, o que vai acontecer? O povo vai morrer. Mas eu quero te dizer, se nós perseverarmos no Senhor e não duvidarmos daquilo que Ele está pronto para fazer para nós, então eu vou ter paciência de esperar mais um dia, eu vou ter paciência de esperar mais uma semana, eu vou ter paciência de esperar mais um mês, eu vou ter paciência de esperar mais um ano, 2 anos, 3 anos, contanto que eu esteja esperando no Senhor. Se nós não esperarmos no Senhor, então o que é que nós estamos esperando? Estou esperando que o homem me ajude? Não dá. Então nós temos que esperar no Senhor. Ela tinha essa convicção. Mordecai teve paciência também. Porque senão, já pensou, ele soubesse da notícia? Você vai lá diante do rei, mostra um banquete, e aí você está diante dele para ele, né, tomar a decisão e resolver, você manda o homem embora. Que negócio é esse, mulher? Ele poderia ter recriminado ela e ter apertado ela e falar, não, você está errada. Mas ele aguardou porque eles já tinham jejuado, já tinham orado, estava na mão do Senhor. Então o Senhor está dizendo nesta hora, se você já se preparou, já orou, já jejuou, então deixa Deus trabalhar. A parte que você tinha que fazer, você fez? Você colocou diante do altar do Senhor? Então deixa o resto que Deus faz. Um chamado, um propósito, um livramento. Eu estou esperando o livramento do Senhor, porque a luta está grande. Esther esperou. Quando chegou o livramento, houve graça, houve honra. Mas o que eu acho mais interessante é quando Deus quer honrar, Ele faz tudo diferente. Ramã achava que era o homem que tinha mais honra no reino. E quando naquela noite o rei não conseguiu dormir, o homem leu as crônicas dos reis da Pérsia e encontraram lá o Mordecai, humilde, que descobriu que estavam querendo assassinar o rei. Aí ele foi lá, contou, teve um grande livramento, o rei foi livre da morte. E aí o rei pergunta, mas espera aí, o que é que eu fiz para honrar esse homem? O que é que eu fiz para dar a honra devida para esse homem, porque ele me livrou da morte? Aí os homens que estavam lendo ali disseram, olha, não fizemos nada, Senhor. Aí ele mandou chamar, quem é que está passando lá no pátio? Aí está passando o Ramã lá no pátio. Traz ele para mim, eu quero falar com ele. Quando ele chegou lá, o rei perguntou, o que se deve fazer para um homem que o rei quer honrar? Aí Ramã já veio no coração soberbo, orgulhoso, é comigo, Senhor, esse negócio é comigo. Ele deve ter pensado assim, é coisa grande que esse homem vai fazer comigo. Aí ele foi contando, então pega as tuas vestes, pega a tua coroa, pega o cavalo que o Senhor anda, coloca esse homem no cavalo, coloca a coroa, coloca as vestes, pega um criado seu aí, um homem de autoridade, uma pessoa que te serve, mas tem que ser o mais alto da patente, para este homem seguir com aquele cavalo e gritar no meio da multidão. É assim que deve ser feito quando o Senhor quer honrar o homem. É assim que se faz quando o rei quer honrar o homem. E aquele homem ficará gritando na frente do cavalo. Aí o rei falou, gostei, então vamos fazer isso para Mordecai. Sabe o que Deus está querendo dizer nessa noite? Muitas vezes as pessoas não querem te dar a honra devida, mas o Senhor é que prepara o momento da honra. Sabe o que o Senhor está querendo dizer? A Esther não teve pressa, ela esperou. Quando ela esperou, o rei não dormiu. Quando ele não dormiu, ele falou, eu tenho que honrar esse homem. Quando ele acordou no dia seguinte, aquele homem estava sendo honrado. E aí Ramã, já preparando a forca de 50 côvados de altura, falou, eu vou matar esse homem. Eu tenho que enforcar esse
este homem. Aí nós lemos ali no versículo de número 13, a mulher dele falando: ei, se tudo que você fez para matar este homem, e este homem, você não consegue prevalecer contra ele, e ele é verdadeiramente da semente dos judeus, olha, eu tenho algo para te dizer, você não vai prevalecer contra ele. Sabe o que o Senhor está mandando te dizer? Nesta noite, se você é da semente de Israel, se você é eleito do Senhor, se você está diante do Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, então eu quero te dizer, você não é somente herdeiro, mas é herdeiro e co-herdeiro em Cristo, então o inimigo não vai poder prevalecer contra a sua vida, contra a sua família. Deus está preparando o livramento que você precisa. Vamos nos colocar de pé. Deus prepara o livramento que eu e você precisamos. Talvez você não sabia que Deus ia entrar por este caminho. Aí Deus prepara, por causa do chamado, por causa do propósito, por causa da firmeza dos teus pés. Porque muitos estão com o pé vacilando, o joelho está balançando, está com o pé vacilando. Mas o Senhor não nos chama para ter joelhos moles nem pés vacilantes. Nós temos que ter os nossos pés firmados na rocha, que é o Senhor Jesus. Se nós tivermos com nossos pés firmados na rocha, viveremos um propósito que o Senhor preparou. Estaremos no chamado dele. E mais, quando vier a luta, quando vier a afronta, quando vier as coisas que o inimigo prepara contra a minha vida e contra a sua vida, não prevalecerá contra nós, não poderá nos vencer. Sabe por quê? Porque o Senhor é que vai na frente, porque é o Senhor que vai na frente, é o Senhor que garante a nossa vitória. Deus está no controle. Tem um chamado para mim e para você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Há um propósito na minha vida e na sua vida. Nunca deixe o inimigo dizer que você não presta, que você não pode fazer nada, que você não tem nada para fazer neste mundo, que você não tem valor. Porque para o Senhor temos grande valor. E o preço pago naquela cruz foi um preço de sangue. Não é um preço qualquer. É um preço de um homem perfeito, de um ser maravilhoso, exaltado, que negou a si mesmo, esvaziou-se da sua glória para descer nesta terra, para pagar o preço que eu e você merecíamos. Se você precisa desta hora, deste livramento, vem para cá, vamos orar. Venha cá para frente. Se você está precisando firmar os teus pés no chamado, venha para cá para frente. Se você está precisando entender o propósito que Deus colocou para você, então já vem para cá para frente. Vamos orar, vamos interceder neste momento. Vamos clamar ao Deus poderoso, porque Ele é o Senhor que está à frente. Ele é o Senhor que pode mudar a minha vida e a sua vida, a sua história, mudar a sua história de uma maneira ímpar, que o inimigo não vai saber o que está acontecendo na sua vida. Pega o azeite para nós, por favor, diácono. Isto. Traz aqui à frente. Pastor, o senhor unge elas, por favor. Faz essa oração. Alamassurecanda, alabriassurecalabassurecanta. O Senhor tem um propósito e tem um chamado na nossa vida. E tem um livramento preparado para mim e para você no tempo da angústia e da dificuldade. No tempo da luta, no tempo da aflição. Deus é que prepara os livramentos. A palavra do Senhor pede só: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Vamos orar, igreja. Interceda agora pelos irmãos que vieram aqui à frente. Um chamado, um propósito, um livramento. Deus querido,
Estamos diante da tua presença, aqui estão, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas. Nesta hora, Senhor, nós intercedemos por esta causa, por este propósito, Senhor, porque cada um deles, cada uma delas, se lançaram diante do teu altar, para receberem, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para eles e para elas, aquilo que é de melhor, aquilo que é perfeito, aquilo que o Senhor colocou na vida deles e na vida delas. Deus querido, toda barreira que se lançaram, que se lançou contra os teus filhos, contra as tuas filhas, já paralisamos o nome de Jesus, já decretamos a derrota do inimigo, Senhor. Nesta hora, que seja o teu nome glorificado na vida de cada uma delas, de cada um deles, para que o seu nome seja engrandecido, seja louvado, e que o Senhor venha operar os teus milagres, os teus sinais, os teus prodígios e as suas maravilhas. Creio que tu és a cura, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada impossível para ti, nada impossível, nada impossível para ti, nada impossível, nada. Nesta hora eu te servo, te chamei para coisas grandes na minha presença. Então somente viva o propósito que eu preparei para ti. E o inimigo tentará se levantar contra ti, mas ele não pode prevalecer contra a minha palavra, contra a minha mão forte. Eis que eu, o Senhor, te chamei a tua casa para estar diante do meu altar. Então somente não desvie nem para a esquerda e nem para a direita, mas persevera no meu caminho para que possas enxergar a minha luz que está brilhando diante do teu lar. Nesta noite, receba o poder, a unção, o avivamento para deslanchar no propósito da sua carreira. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Quando o dia escurecer e espera por tua mão a me favorecer. Se o fio da célula me disser que minha sentença decretou e que cantar não mudará, esperarei em ti, esperarei em ti. Mas que a sentinela espera pelo dia, esperarei por ti. O meu dia
está chegando e te vou confiando, esperarei. Coloque a mão no seu coração aí. Senhor nosso Deus e Pai, que eu possa viver este chamado, que eu possa viver o seu propósito, e que eu possa viver, Senhor, os livramentos que o Senhor preparou para mim, porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. Nesta hora, Senhor, que a sua palavra permaneça em nossos corações, para que o Senhor venha operar os seus sinais, prodígios e maravilhas na nossa vida, em nome de Jesus. A igreja diz, aplauda o Senhor. O meu dia está chegando e te vou esperarei em ti, mas que a sentinela espera pelo dia. Saúde, amada igreja, que a paz do Senhor, amém? Venho dar alguns recadinhos. Um é que os amados irmãos não esqueçam, né? Sem ser nesse domingo, no próximo domingo é Santa Ceia. Aqueles que puderem continuar contribuindo com a cesta básica, irmãos, está sendo uma